Boa noite para quem está acompanhando a gente pelo Hangout do Desafio 50 dias para votar 50. Hoje, faltando 24 dias para votar 50. Após o debate na Rede TV, acompanhado aqui pelo pessoal, na sede do PSOL, a gente vai discutir um pouquinho mais hoje sobre as 50 propostas. Lembrando que a gente tem um material exclusivo das 50 propostas. Vou mostrar aqui na câmera. Para todo mundo ver. Você pode estar acessando o site nosso, que é o www.renatoroseno.com.br ou a plataforma fortalezamente.com.br e ter acesso ao nosso programa de governo. Boa noite, Mineiro. Boa noite, Adriano. Todo mundo que está em casa. Adriano, tudo bom? Seja bem-vindo aqui com a gente também, o pessoal aí de casa. Boa noite, Mineiro. Boa noite, Misael e todos que estão acompanhando. Cheguei aqui contribuir com o debate. Então, eu vou ler aqui o ponto de educação, tá? Educação. Proposta número 4 aqui, pela ordem do folheto. Garantir a completa efetivação da lei do piso na carreira do magistério e do exercício de 1/3 da jornada extra-sala, como atividade de estudo, preparação, gestão democrática e planejamento. Item 5. Democratizar a gestão escolar, com o fim das indicações políticas, garantindo eleição para escolha de diretores pela comunidade escolar. 6. Aplicar 30% da receita municipal em manutenção e desenvolvimento, tendo em vista também a recuperação dos equipamentos escolares. 7. Construir o Plano Municipal de Educação para os próximos 10 anos e criar um projeto político-pedagógico que renove as instituições, tendo como base o Plano Nacional de Educação. 8. Ampliar o número de creches públicas, universalizar as matrículas de crianças de 4 a 5 anos e aumentar o número de matrículas inclusivas para pessoas com deficiência, principalmente o caso do professor, que hoje compõe uma parcela importantíssima da sociedade que não é valorizada da maneira que deveria ser. A gente viu ano passado os professores do município entrarem em greve, os professores do estado entrar em greve, e esse ano, recentemente, a gente teve uma greve federal da educação, o que sinaliza efetivamente que a educação sofre sérios problemas hoje no país nas 3 esferas, né? A administração das 3 esferas não consegue mais dar conta desse formato, dessa metodologia de educação, e também não consegue dar subsídio para que o docente, o professor, ele possa estar trabalhando, se dedicando efetivamente e única e exclusivamente ao estudo, né? Sem que ele tenha que ter a tripla jornada, tarde e noite, para que ele possa ter uma garantia de qualidade de vida. E aí, perguntar tanto para o Misael e para o Adriano, né, como é que eles veem isso, como é que eles veem essa questão do piso salarial, que o ano passado acabou-se, tanto no estado quanto no município, em agressões físicas, direcionadas diretamente aos professores e aos que estavam junto com eles, alguns estudantes. Então, como é que vocês avaliam esse desenvolvimento dos planos de educação, dos planos de carreira na cidade de Fortaleza até os dias de hoje, né, com esses quase 8 anos de governo Luiziane e 5 anos, 6 anos do governo do Cid? Bem, eu sou professor do Estado desde 2010, o último concurso que ocorreu, e eu posso dizer que todos nós professores que passamos pelo processo de seleção somos muito qualificados, dada a dificuldade do concurso, a categoria é uma categoria bem preparada, porém não tem havido uma valorização dos educadores, dos trabalhadores da educação, visto que a lei do piso, que é uma conquista histórica, que a categoria tem como uma conquista histórica, ela funciona, ela não é aplicada na sua íntegra. Então, para que a lei do piso seja cumprida, há muita coisa ainda a se fazer, como, por exemplo, a implementação de um texto de planejamento. Hoje, a gente no Estado, por exemplo, tem apenas 25%, que foi uma negociação tirada com muita luta, com muito sacrifício na última greve, e que o ideal é 1/3, né? Ou seja, 33% da carga horária, para planejamento, estudo, preparação de aulas. E quanto à remuneração, nós temos assim uma remuneração pouco atrativa no início de carreira. Dada essa realidade,
do último concurso, muita gente simplesmente desistiu da profissão de ser professor. A gente consulta os alunos do ensino médio, da escola pública mesmo, da iniciativa privada, eu também dou aula na iniciativa privada, quase ninguém quer ser professor. E hoje a realidade é que a carência nas escolas é muito grande, né? Professor que se aposenta, professor que tira licença, e não há um investimento, um financiamento maciço em educação para que se valorize a estrutura física da escola, a questão salarial do professor. Então, a gente ainda está muito aquém, tanto a nível municipal como a nível estadual. O Misael, ano passado, participou diretamente da greve do Estado, estava ali participando junto com os professores, construindo o movimento de greve, participou também esse ano, acompanhou a greve das federais. Aí eu queria também que o Misael colocasse para a gente hoje à noite como é que ele vê esse sistema hoje de educação, e fizesse alguns apontamentos diretos sobre quais são essas falhas, essas lacunas que surgem, né, que estão aí para serem resolvidas e que não foram, né? Por que não foram? Qual é o interesse mesmo que a gente sabe que existe de não se resolver esses problemas hoje em dia no que tange a educação em todas as esferas do nosso país? Foi um processo de luta em defesa da educação, né? Já se colocava bastante que ser educador e não participar das lutas sociais é um contrassenso social. Porque educação para a gente é entender a realidade, como Paulo Freire falava, é entender o que está posto, é desvelar as coisas. Por isso que não lutar, certo, significaria não entender ou não se implicar a uma realidade social bastante complicada que aí está colocada. E aí, é importante só destacar a mobilização da educação, que você citou, sabe, esse ano também se coloca num processo onde mundialmente a população tem se colocado na busca por direitos. Tá? Essa semana mesmo, lá no centro do capital, né, nos Estados Unidos, em Chicago, os professores lá do município de Chicago, e até tendo uma repercussão nacional devido ao processo das eleições. Acompanha mais as eleições pela mídia burguesa, pela grande mídia, né, pela Globo, SBT, passa mais informações do que está acontecendo lá nos Estados Unidos do que aqui, nas eleições brasileiras. Mas, enfim, essa semana, os professores e professoras de Chicago entraram em greve, certo? E aí os republicanos já até andaram falando, criticando, né, dizendo que a educação estaria atrapalhando o andamento, certo, da educação das crianças. E aí eu queria comentar sobre isso, os republicanos atacaram nós docentes, que tem tudo a ver com a nossa greve. Ora, se a greve consegue as suas vitórias, a médio e longo prazo a educação fica melhor, certo? Então, o motivo de existir esse problema temporário com as crianças não é porque os professores não querem dar, não é porque querem dar aula, ninguém gosta de ficar fazendo greve, até porque depois tem que repor a aula. Os professores do município, certo? Até pouco tempo estavam repondo aulas nos sábados, certo? Tem que repor a aula, e greve não é férias, greve o cara está participando, acaba que trabalha, participa mais do que na época que estava dando aula. Então, assim, às vezes a gente tem que enfrentar esse negócio de maneira momentânea para poder, a médio e longo prazo, ter uma educação muito melhor de qualidade. Na luta para a gente efetivar a lei do piso, os governos têm dito o seguinte: eu posso até dar a lei do piso, mas eu acabo com a carreira, eu desestruo a carreira. E foi isso que aconteceu agora, que ainda tem universidades em greve, cerca de 20 universidades ainda se encontram em greve, universidades federais, certo? E é isso que o governo apresentou, a proposta que desestrutura a carreira dos professores e professoras do ensino federal, porque não tem lógica nenhuma o processo de andamento das classes, certo? Não tem processo. E a gente do Estado vivenciava isso. Os do município também, que foram anterior a gente, vivenciava isso. E aí eles estão dispostos a fazer o que for necessário. É spray de pimenta, é cacetete na cabeça da gente, como foi o do nosso companheiro Arivaldo, que acabou tendo que ir para o hospital e tudo mais. Infelizmente, essa é a realidade. Como o Renato acabou de colocar no debate, é um processo de desgaste muito grande. Ou seja, há várias reuniões, assim, a muito custo, o governo se negava a reunir-se com a categoria em greve, e quando a gente consegue, há um esgarçamento, como o Renato diz, das relações, as negociações ficando travadas, difíceis.
acordos não são cumpridos, né? E aí acontece esse tipo de situação. O piso, diga-se de passagem, é um piso muito rebaixado. O piso do governo, o piso, né, o piso federal, consta hoje R$ 1.451 para o início de carreira. E a categoria compreende que isso é muito rebaixado, é um piso muito baixo, realmente é um piso mesmo, né? Então, essa remuneração ela deve ser melhorada para que a carreira seja atrativa e que o professor, para que ele tenha qualidade na aula, seja cumprido o tempo de planejamento. Para a pessoa que é nomeada diretor, diretora do colégio, mas esse benefício tem um curso que é o curso político, do apoio político, o curso do fisiologismo mesmo, dentro da educação. E aí a gente tem até uma proposta aqui, que é a quinta, que é democratizar a gestão escolar com o fim das indicações políticas, garantindo eleição para a escolha de diretores pela comunidade escolar. Zé, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que essas escolhas, o que elas deixam prejudicial mesmo à estrutura do ensino, à estrutura do colégio, essas escolhas de cunho político, atrelada à democracia na escolha, né? Na verdade, é uma opção pelo um processo que essa gestão fez, que é a indicação política, ao invés da opção pelo processo democrático. Eu queria que você desse umas pontuadas de como isso afeta diretamente, inclusive o desenvolvimento pedagógico, o desenvolvimento do próprio colégio, na atuação da educação e formação das crianças, jovens, adolescentes da cidade de Fortaleza. Então, se a comunidade escolar é chamada a construir a escola, você verdadeiramente consegue governança política, porque ela é sujeito, ela é implicada em tudo ali que está colocado, certo? Então, é um ato educativo e é uma educação consequente colocar as eleições, certo? Para ser dessa forma. O candidato de continuidade, né, o Elmano de Freitas, tem colocado que democracia seria ter o conselho escolar. Ele utiliza, portanto, uma lógica de contrapor eleição, certo? Versus conselho escolar. Primeira coisa, como se monta esses conselhos escolares? Ora, você tem um processo onde eu monto os diretores, certo? Através do cartão vereadora, e a gente vê como é que tem sido o processo de constituição dos conselhos escolares. Ora, o fisiologismo também acaba entrando nos conselhos escolares, porque naquele processo já não é democrático. Essa é a primeira consideração que eu queria fazer. Segunda consideração que eu gostaria de fazer, uma coisa não tem que ser contraposta à outra. Pelo contrário, uma fortalece a outra, certo? E a terceira que eu queria colocar é o seguinte, fazendo também um diálogo com as outras esferas da educação. Na esfera da educação superior, você não tem eleição, você tem consulta para reitor. E, portanto, aqui também, a nível de município, não pode ser esse tipo de consulta para reitor, tem que ser eleição de verdade. A comunidade escolheu que seja o professor A, B ou C, ou servidor, por que não servidores também não puderem ser candidatos, certo? Tem que ser. Então, assim, isso é um ato de estimular a criticidade, entender, envolver a comunidade, certo? E aí é que se constrói a verdadeira governança, porque todo mundo se implica, todo mundo se corresponsabiliza diante daquele processo, tendo conselhos escolares que possam envolver professores, servidores, estudantes, como também a comunidade, seja os pais, seja também a comunidade mesmo ao redor, que às vezes, não necessariamente, pode não ter ali um filho, mas que pode ser implicado, porque a escola, como a gente tem colocado, não é para ser simplesmente aquela educação formal do livro, do pode-giz, daquilo dali. Ela pode ser a educação de maneira muito mais ampla. Por exemplo, por que não ficar aberta sábado, domingo, para reuniões de juventude, seja de capoeira, seja de fazer um skate, seja de estudar, seja de ler um livro. Detalhe, quando o Misael coloca a questão dos servidores, é bom que se frise também que no município é uma coisa muito difícil você ter servidor hoje de carreira. A merendeira, o porteiro, o zelador. Por exemplo, eu tenho tido a experiência de candidato e ao completar em escolas do município, chega a ser constrangedor. A gente vai às vezes abordar um colega, um trabalhador, e as pessoas ficam constrangidas de receber o material de campanha porque sente o patrulhamento. Há um clima de perseguição, não há nenhum pingo de democracia nesses espaços. Mas os concursos públicos, ele vem também para dar uma garantia desse servidor de que ele vai ter uma carreira, que ele vai ter um trabalho, que ele vai ter um salário, que ele não vai ser demitido, inclusive, quando este vereador deixar de ocupar o cargo, né, que esse professor que tá lá efetivado, foi eleito democraticamente,
pela comunidade como diretor, ele não vai deixar o cargo. Então, o concurso público, a democratização das escolhas, torna o próprio sistema para aquele trabalhador, para aquele que está inserido, trabalhando no colégio, na escola pública, mais seguro e um espaço muito mais confortável de trabalho. Porque é horrível você trabalhar com a incerteza de amanhã posso estar demitido. E é uma arma que os vereadores utilizam, né, para fazer com que a pessoa realmente, eu tenho que votar, eu tenho que conseguir voto para vereador X, Y, Z, porque senão no dia 1º eu estou na rua. Então, essa lógica, ela é maldosa, inclusive. O vereador, a vereadora que se utiliza dessa lógica, é uma pessoa maldosa. O que o governo Dilma ensinou ao Elmano de Freitas? Já que ele gosta tanto de colocar que aprende com eles, Lula e Dilma. Ensinou que tem que fazer uma lei antigreve quando o serviço público se colocar em movimento em defesa do serviço público. Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer essa lei? Porque está difícil crescer o PIB, está difícil a economia crescer por causa da crise internacional, que eles mesmos agora, que antes diziam que era marolinha, toda hora argumentam, deixavam isso às claras do Guido Mantega. Certo? Olha, a crise chegou, não vai dar para dar o aumento para vocês. Agradecer aqui também, antes da gente ir pro desafio, mas já agradecer o Misael, o Adriano, pedir pro Adriano falar só mais um pouquinho da candidatura dele, passar o número, o pessoal tá votando aí, tá ajudando a gente a colocar mais vereadores ali com o João Alfredo, com a Toinha na Câmara, para que a gente possa ter uma governabilidade melhor com o Renato prefeito ali no ano que vem. Sou o professor Adriano, meu número é 50700 e como sou professor de História, o chamamento é que juntos fazemos história, né? Então, para isso, é preciso pedir o apoio do amigo, do familiar, do colega de trabalho. A gente tem levado as mensagens às escolas públicas, municipais, estaduais, particulares, tentado dialogar ao máximo para que a gente possa construir uma boa votação e atingir o quociente para que a gente eleja 2 ou 3 vereadores. E vamos para o nosso desafio de hoje. Como que tem funcionado os nossos desafios, para quem não sabe? A gente sempre tem uma tarefa aí, algo para a galera fazer, e para a gente continuar mesmo animando a campanha, tá fazendo uma interatividade entre a militância. Então, para a gente continuar isso, a gente mudou um pouquinho o formato para a gente poder também ter um espaço para debater as propostas. Então, como tem funcionado o desafio? O desafio, a gente tem, desse lado nosso aqui, vários cartazes de várias atividades que já aconteceram durante o período da campanha. E atrás de cada cartaz tem um desafio a ser cumprido. Para cada dia, um cartaz sai fora e um desafio é executado até a gente retirar o último cartaz da parede que tem o nosso último desafio. Adriano, mostra naquela câmera ali pro pessoal de casa. Pintar 50 no rosto, tirar uma foto e postar nas redes sociais. Então a gente vai pintar o rosto hoje. É isso mesmo? Então vamos lá. É isso mesmo, pode vir pra cá, Adriano. Vamos pintar o rosto, uns 50 no rosto e colocar nas redes sociais. É muito importante aqui, eu quero fazer um adendo, que no sábado, às 16 horas, na Praia de Iracema, dia 15, toda a juventude de Fortaleza esteja presente conosco no Encontro das Juventudes com o Renato Roseno. Só fazendo um adendo aqui. Sábado, dia 15, às 16 horas, Encontro das Juventudes com o Renato Roseno na estátua da Praia de Iracema. Só mudar de câmera aqui, vamos ver. O Adriano vai pintar 50 e a gente vai aqui revisar quem pinta o quê. Vamos lá. Podia ser na bochecha, mas na testa mesmo. Pequenininha. Apesar do rosto ser maior, parece que a testa é um pouco menor, mas pronto, na bochecha, né? Faz 1h da noite, 2h da manhã, a gente fazendo 50 no rosto.
enquanto a foto fica pronta pra gente postar nas redes sociais. Agradecer o pessoal aqui, a Valesca do Brechó Zig Zag, que gentilmente tem cedido algumas roupas para eu estar usando aqui, que ela fez questão de estar ajudando a gente. Ela falou, como você está ali apresentando, vocês estão gravando, vou ajudar vocês com isso. Falei, mas qualquer tipo de ajuda é muito bem aceito. Quem quiser estar conhecendo aqui na Avenida do Imperador, do ladinho da sede do pessoal, só dá uma passada lá, tem muita coisa interessante, muita coisa bacana. E ela tá ajudando a gente, e por isso um agradecimento especial para você, Valesca, um beijo também. Tá aí, gente, a foto postada no perfil. Aqui eu, o Misael, vou dar um tag no Misael. A cara de sono. Vamos lá. Galera, pinta o rosto, tira uma foto, tem amanhã até o próximo programa para poder estar cumprindo o desafio e estar motivando a campanha. E 50 para tudo quanto é lado, 50 na festa de todo mundo. Pois pronto, vou dar um curtir aqui. Renato Rosendo, quem nos representa. Renato Rosendo tem nosso respeito. E o Adriano, vamos ver se já tá Então é isso, pessoal. O desafio de hoje foi cumprido. Faltando, lembrando, 24 dias para votar 50. Dar uma boa noite para todo mundo. Agradecer a presença novamente do Adriano aqui conosco. Agradecer a presença do Misael também aqui conosco. Dizer que foi muito proveitoso hoje nossa conversa. Amanhã, pessoal, a gente continua. Compartilhem a foto com o pessoal, tirem as suas fotos. Quem quiser vir aqui tirar sua foto, no nada deve parecer impossível de mudar, pode vir aqui também. Até mais, pessoal, boa noite. O pessoal aqui dá um tchau pra galera, tchau geral aí. Tchau aí, pessoal. Até amanhã, boa noite. E aí a gente se vê depois, se vê mais pra frente. Tchau, tchau, até mais. Desafio 50 dias pra votar 50, Renato Rosendo, prefeito de Fortaleza. Até mais, galera.